Fala, galera do Diga aí! Pô, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão escutando. Ó, este aqui é o episódio de abertura da segunda parte da nossa terceira temporada. E, pô, a gente chamou um cara aqui muito fera, muito fera. O cara tem 1,5 milhão de seguidores. O cara livro que virou filme. O cara é um planejador financeiro, o cara é sócio. Tava apresentando aqui. Tô com quem? Tô com o Gustavo Cerbasi. Beleza, Gustavo? Opa, tudo bom, Marcelo? Prazer enorme estar com você, prazer enorme falar para os ouvintes do Diga Aí. Massa. Esqueci alguma coisa na apresentação? Gostaria de se apresentar melhor? Olha, quando eu falo meu currículo, as pessoas acham que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? São Aham. 24 anos de carreira, então 24 anos colecionando experiências que me permitem apresentar como professor, palestrante, consultor. Me chamam de influenciador, eu não gosto muito desse nome, né? Porque eu acho que a gente tem que sim, influência, mas desde que seja no sentido do argumento, do convencimento, da troca de ideias. Né? Sou uma Perfeito. pessoa que gosta muito Perfeito. da troca de ideias. E mais recentemente, empresário também. Me associei a uma plataforma de planejadores financeiros Legal. e dando um passinho para os bastidores, né? Sair um pouco da linha de frente para treinar pessoas que levam minha missão, minha metodologia para um público muito maior. Pô, bacana, muito bacana. Tenho certeza que a gente vai conseguir passar um pouco dessa forma de ser influenciador com bastante conteúdo, bastante argumento, bastante bate-papo aqui no episódio de hoje. Antes da gente passar enfim, para a entrevista, para o bate-papo, Gustavo, fazer, como sempre, aqui um agradecimento ao nosso parceiro, a Apex Partners, que nos ajuda aqui no Diga Aí, nessa disseminação de conteúdo, tá? Lembrando que o Diga Aí está no Spotify e agora, galera, o Diga Aí também está no YouTube, então, pô, vai lá no YouTube, segue a gente, comenta, compartilha, dá a nota, né? É muito importante para a gente que a galera se interaja com as nossas redes sociais, tá? Muito obrigado aí de novo, Gustavo, obrigado a Pex e a você que está nos ouvindo. Vamos lá. Gustavo, a gente está aqui com um tema hoje, né? Foi até engraçado quando eu estava tentando definir o tema, porque a gente já entrevistou algumas pessoas aqui enfim, da área financeira, da área de planejamento, e eu falei, pô, dessa vez eu vou dar um pouquinho do outro enfoque aqui, que é a questão da gente aprender a valorizar o nosso dinheiro. Então eu estou chamando esse episódio aqui Valorize o seu dinheiro, né? O dinheiro, o lucro, o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza é algo que, enfim, vem sendo muito demonizado por algumas pessoas e tal, só que, pô, é propriamente o Sim. dinheiro que permite a gente a ter as evoluções, a fazer investimentos, novas descobertas, inovações e por aí vai. E quando você quando você valoriza esse dinheiro, quando você tem esse acúmulo, que impede, inclusive, você de planejar financeiramente sua vida, não ter sustos lá na frente e tal. Então, na sua opinião, Gustavo, por que a gente de verdade precisa valorizar o dinheiro? Marcelo, eu vou começar por uma palavra que apareceu nessa sua pergunta aí, que é Manda. demonizar o dinheiro, né? Eu acho que sim, há uma razão em se questionar toda essa construção de riqueza que as pessoas procuram, essa ambição, todo mundo quer ser bilionário, quer ter o seu unicórnio, enfim. O que a gente está vendo é uma corrida desesperada pelo sucesso no prazo mais curto possível. Ok, Isso afasta as ok. pessoas isso afasta as pessoas do networking, isso fragiliza a família, isso torna as pessoas meio que cegas para aquilo que é importante. Você é parte de uma sociedade, você tem um time com Uhum. você tem uma família para cuidar, para quem tem um pouco mais de idade. Existem vários elementos que precisam ser cuidados para que, diante da sua fortuna, diante da sua conquista, você consiga fazer essa fortuna ter sentido. Ela se conecta, Perfeito. você vai desfrutar de oportunidades, você vai desfrutar de negócios, desde que tenha saúde, desde que tenha família, desde que tenha amigos, desde que tenha relacionamentos. Então, o que a gente vê hoje é uma grande massa, um grande número de pessoas atrás do que eu chamo de longo caminho curto, né? Sempre Legal. procurando atalhos, sempre tentando a conquista, trabalhando talvez 100 horas por semana, né? Um esforço desenfreado para aquela conquista, quando na verdade, por falta de conhecimento, por falta de planejamento, boa parte desse esforço vai por água abaixo. Vou dar um exemplo. É aquele tipo de investidor Claro. de investimentos exóticos, criptoativos, por exemplo, né? É moda, é tendência, puxa, mas rentabilizou quanto?
legal, você pode ter criptoativos na sua carteira, você pode incluir alguns ativos mais especulativos, mas se você faz daquilo o seu modo de viver, na sua vida vai ser uma grande montanha-russa. Você pode transformar 1.000 em 10 mil, 10 mil em 100 mil, 100 mil em 1 milhão, e daqui a pouco 1 milhão volta para os 100 mil. E o preço disso não é apenas financeiro, é um preço de ansiedade, é um preço de saúde. Então, no lugar do longo caminho curto, né, quando eu falo longo caminho curto, vamos traduzir, a pessoa está sempre procurando atalhos, né, esses atalhos sempre vão levar para um beco. É aquele caminho longo que ele quer chegar logo, que é exatamente através do atalho. Na verdade, o caminho, a pessoa acha que é curto, mas ele acaba se tornando muito longo, porque é um caminho sofrido, é um caminho com muitas idas e vindas. Eu sou adepto do curto caminho longo. Você tem planos para realizar seus sonhos, alguns sonhos em 1 ano, alguns sonhos em 10, alguns sonhos em 30 anos, mas o caminho é considerado curto por quê? Porque você sabe que cada passo que você dá, cada dinheiro que você investe, é como se fosse um tijolo construído num muro muito sólido da sua construção. Não quer dizer que você só vai ter suas conquistas lá na frente. Aí sim, indo a fundo na sua pergunta, como valorizar melhor o dinheiro? A gente valoriza o dinheiro com planejamento e principalmente com conhecimento. Quanto mais você se envolve, quanto mais você se conecta, quanto mais curioso você for em relação a um assunto que te apaixona, pode ser o assunto através do qual você desempenha a sua carreira, pode ser o assunto através do qual você monta a sua carteira de investimentos, mas quanto mais você se envolve, mais você aprende sobre aquele assunto e mais você vai consolidando referências e conhecimentos que, num plano, talvez, de 10 anos, você consiga encontrar atalhos. E esse plano de 10 anos começa a se tornar mais eficiente, ele se torna um plano de 9, de 8, de 7, de 6 anos, ou, se acontecer em 10 anos, se torna um plano muito mais eficiente. Exemplo, vamos imaginar que você decida, você não tem um hábito de viajar e decida sair de férias. Puxa, percebi que daqui a um mês eu comemoro 10 anos de casamento, vou sair de férias. Você pode ligar para uma agência de viagens, cotar uma viagem bacana em casal, e vai ter lá um número grande para você pagar. É a única forma de viajar? Não, não é. Se você é uma pessoa que tem o hábito de viajar, se você viaja às vezes de fim de semana de carro, às vezes algum lugar do Brasil de avião, você já está em contato com pessoas que viajam, você já está em contato com programas de milhagem, você já tem uma série de referências que te ensinam a fazer escolhas mais eficientes. Não é ligar para uma agência e cotar uma viagem. É saber que planejada com um ano de antecedência, ela custa muito mais barato. É saber que se o dólar deu uma desmoronada naquela semana, puxa, é o momento de você comprar moeda, você vai ter mais eficiência. Então, se você tem um plano montado, toda vez que vem um fato novo, você acrescenta elementos àquele plano e você vai melhorando aquele plano. Ele vai acontecer muito melhor do que o previsto. Então, acho que essa é a melhor maneira de você valorizar o dinheiro que você ganha. Você ter bons planos e não descansar no sentido de acreditar que aquele plano vai acontecer exatamente como previsto. Tem que melhorar aquele plano ao longo do seu viver, ao longo da experiência dele. Não, perfeito. E você mencionou uma coisa aí que eu não sabia o que era até 1 mês e meio atrás. Sabia, mas assim, quando você tem filho é diferente, né? Eu sou pai há 45 dias, basicamente. E o engraçado é que agora eu não penso mais... Meus parabéns. Obrigado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo, né? Legal. E aí eu não penso mais o meu dinheiro como o meu. Assim, para mim, o meu dinheiro é daquele ente ali, como você falou, né? Assim, vou dar um exemplo assim, bobo, assim. Mas antes de ser pai, eu jamais imaginaria, por exemplo, ter uma babá todo dia à noite, por exemplo. Quando eu vejo que aquela babá à noite que eu estou gastando traz uma vantagem para o ente familiar como um todo, a tranquilidade para minha esposa, para poder amamentar melhor depois, tranquilidade para mim, para poder trabalhar e tal, e isso melhora o ambiente familiar, é uma forma de valorizar o dinheiro. É você, como você mencionou. Pode falar. Não, você me deu um exemplo perfeito, cara. Você sabe com que idade que as pessoas contratam, em média, um primeiro plano de previdência? A primeira vez que as pessoas contratam um plano de previdência ou não? Não, é quando vira pai? É uma estatística da SUSEP, por volta dos 32, 33 anos de idade. Talvez esse número tenha mudado um pouquinho nos últimos 2 anos, um ano antes, um ano depois, mas é quando chega o primeiro filho, é quando a pessoa começa a pensar no futuro. Até então, a vida da pessoa era muito presente. E você me deu também um ótimo exemplo do que é dar valor ao entorno. Pobre o pai que, diante do nascimento de um filho, ele está muito absorto no trabalho e ele delega totalmente os cuidados do filho a terceiros. Você falou de babá, que é uma pessoa que ajuda. Tem que ter, se você pode ter, perfeito. Às vezes a pessoa não pode pagar, um familiar está por perto.
Agora, eu acho uma pena quando eu viajo e vejo em resorts, por exemplo, famílias que estão, na verdade, casais que estão sentados à beira-mar, e você vai lá para dentro do hotel, tem aquela área de crianças cheia de pessoas vestidas de branco, né, as babás contratadas, cuidando dos filhos. Então as Aham. pessoas tiram férias do trabalho e tiram férias do filho também. E esse Entendi, tô filho não tem entendendo. referências paternas e maternas. Vai ter Claro. muito mais dificuldade de aprender sobre valores, muito mais dificuldade de aprender sobre lições que não são ensinadas na escola. Né? O que é Uhum, educação, mas educação moral, educação para a sociedade. Uma uhum, ou outra escola consegue ensinar isso, a maioria não. Quem pode passar isso é pai e mãe, e uhum. muitos estão delegando. Então, essa é uma outra forma de você entender o valor daquilo que não é dinheiro. Existem Claro. riquezas que a gente não mede pela grana. Não, sem Vamos dúvida, contratar sem pessoas dúvida. que nos ajudem? Sim, perfeito, para a gente poder estar inteiramente Claro. íntegro, né? Focado, concentrado, mas que a gente não exagere nesse aspecto de delegar totalmente aquilo que é É, nosso. Né? Não só com e- pai e mãe, mas tem outras coisas que são nossas, né? O patriotismo é nosso, o senso de comunidade é nosso, perfeito, relacionamentos, perfeito. amizades é algo nosso, né? E aí, nesse quesito familiar, eu acho que faz parte, inclusive, da valorização do dinheiro. É óbvio, assim, você mencionou que as pessoas começam a se planejar mais nos 32, principalmente nesse caso aí de previdência privada, está pensando no futuro. Mas quando você faz um planejamento anterior, isso te traz, inclusive, uma liberdade para você ser uma pessoa mais presente na família. Por exemplo, o que eu venho construindo com os meus sócios dentro do escritório nos últimos 10 anos, que a gente está fazendo 10 anos de escritório nesse ano, me permite, por exemplo, eu ter ficado literalmente um mês trabalhando de casa exatamente nesse primeiro momento familiar. E depois que passou um Sim, mês, eu tenho um combinado que eu fico praticamente meio período em casa para estar ali com a esposa, para estar presente, para fazer. Mas isso parte não apenas do meu modelo de trabalho, óbvio, mas de um planejamento que também está ligado a essa questão financeira, né? A tranquilidade de saber que eu posso ficar ali num determinado período não produzindo necessariamente. Então, isso para mim também é uma forma de valorizar o seu dinheiro, valorizar um planejamento, né? Que é algo que você faz muito. Agora sim. aqui, você quer comentar? Não, podemos até só aprofundar o ponto, é questão do planejamento em si. Não é deixar o Isso. trabalho em segundo plano. É informar Perfeito. os seus sócios Jamais, que jamais. você estará com uma agenda limitada por algumas questões e se esforçando para dar conta do seu trabalho de uma maneira mais Perfeito. produtiva, mais eficiente. Perfeito. Há um acordo, há uma antecipação, né, que é o segredo do Perfeito. sucesso nesse tipo de decisão. Não, perfeito. Agora, Gustavo, né, sendo um planejador financeiro e trabalhando muito no mercado financeiro, né? Olhar seu Instagram, você vai desde o planejamento do dia a dia, enfim, até próprio melhor tipo de investimento, ação, fundo, etc. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Então, se a gente está falando enfim, mercado financeiro, a gente vai estar falando de bolsa de valores, a gente vai estar falando de diversos tipos de investimentos. Te incomoda quando. Aí é que eu vou pegar o outro lado da demonização do dinheiro, tá? Te incomoda quando demonizam as pessoas de investir em bolsa de valores, falando tipo, bolsa de valores, ações, etc. É só para os ricos, é para quem só quer acúmulo capital, é só para o empresário malvadão. E isso, você já parou para fazer uma análise sobre isso? Tem algum, enfim, algum posicionamento, alguma coisa que você pensa a respeito? Sem dúvida, na verdade, se não me incomodasse, eu estaria descansando em casa, não gravando vídeos e conteúdo. Me incomoda sim, foi o fato de ter me incomodado lá atrás com juros elevados e vendo as pessoas só pagando juros e não recebendo nada, que eu Ok. comecei toda a educação financeira. Na verdade, nós estamos num processo crescente de esclarecimento sobre as oportunidades. Né? Quando as pessoas criticam, questionam o investimento em bolsa, talvez elas se refiram aos especuladores em bolsa, talvez questionem um filho, um jovem que entrou para a faculdade e está deixando a carreira em segundo plano porque passa o dia ligado em 2, 3 telas, operando gráficos, operando derivativos, Uhum. meio que jogando com seu dinheiro, né, e sofrendo com isso, que é o que faz a família questionar, tratando aquilo como um jogo. Tem que ficar claro que, primeiro, o mercado financeiro ele é composto por investidores e especuladores. Um não é mais importante do que o outro. O investidor é aquele que quer participar do mercado, visão de longo prazo, pouca atividade. O especulador, que é aquele apostador, ele dá volume para o mercado. Se hoje eu Uhum. desejar vender ações de uma grande empresa, uma Petrobras, uma Vale, de uma empresa menor, eu abro o home broker do meu banco e eu tenho lá 20, 30, 50 ofertas de compra das minhas ações. E vou vender para quem fizer a melhor oferta. Por quê? Porque há muita gente operando no mercado. Se todo mundo fosse investidor, se todo mundo pensasse no longo prazo, não haveria liquidez. Não Ok. seria tão fácil vender as ações. Se não fosse tão fácil vender as ações,
não haveria estímulo às pessoas se tornarem investidoras. E isso enfraqueceria o mercado. Então, o especulador é muito importante. Agora, o que é importante que todos entendam? Há diferentes níveis de serviço e oportunidade para quem tem diferentes níveis de disponibilidade. Eu posso, por exemplo, pensar que investimento é comprar imóveis e lá na frente viver do rendimento de aluguéis. Mas às vezes eu não tenho tempo de acompanhar o mercado imobiliário, eu não tenho condições de fazer a pesquisa, talvez eu não me sinta bem do aspecto negocial, de ir a cartório, dedicar tempo e tal. Existe a possibilidade de investir em imóveis sem ter que comprar imóveis diretamente, que é através de fundos imobiliários. Perfeito, perfeito. Nos negócios, eu poderia montar uma pequena empresa, poderia montar um comércio no shopping, poderia adquirir uma franquia, poderia ser um sócio capitalista de um empreendimento de algum conhecido. Pode ser que eu não tenha tempo, pode ser que eu não me sinta à vontade com isso, pode ser que eu não me sinta bem com a burocracia relacionada a isso. Eu posso me associar a grandes empresas, comprando ações dessas empresas. Se eu acho que é complexo para mim, existe um grau de serviço de maior comodidade, que é comprar fundos de ações. Um gestor escolhe ações em meu lugar, eu pago uma taxa de administração para ele e ele conduz as escolhas em meu nome. Existe um grau de conveniência maior ainda quando eu não quero sequer escolher os fundos. Eu posso adquirir produtos de previdência. E aí, num plano de previdência, num fundo de previdência, a estratégia, se é renda fixa, renda variável, está mais ou menos definida. Basta eu investir regularmente, eu vou ter uma maior certeza do que vou alcançar no longo prazo. Importante deixar claro, quanto maior a conveniência, quanto mais mastigado estiver o investimento para mim, mais eu estou dividindo resultados com o especialista. Claro. Então, se eu estudo e ponho a mão na massa, tendo habilidade e conhecimento, comprando e vendendo ações, eu tendo a ter mais resultado, um resultado melhor, do que investindo através de fundos de ações. Mas desde que estude, é isso que você falou, desde a questão do estudo. Desde que estude, tem que ter tempo para estudar, exatamente, tem que ter tempo para estudar, tempo para acompanhar, tempo para se organizar, né? Porque compra e venda de ações, você tem que pagar DARF no fim do mês seguinte, enfim. Então, o mercado financeiro nada mais é do que uma maneira padronizada e organizada de dar acesso às pessoas que não têm tempo e conhecimento para comprar diretamente uma empresa, um imóvel, um negócio de tecnologia, commodities. Dá para comprar no mercado financeiro soja, boi, energia. Né? Eu posso comprar contratos futuros desses bens. Então, basta ter um pouquinho de organização para usar essas ferramentas. Cara, assim, acho que foi muito provavelmente foi a melhor explicação que a gente teve até aqui agora de mercado financeiro e do que ele proporciona. E eu me incluo 100% nessa situação, Gustavo, porque assim, eu entendo que eu estou no auge da minha capacidade produtiva. E eu sou daqueles que, enfim, pela quantidade de livros de gestão, empreendedorismo, negócio que eu leio, eu entendo que o meu tempo tem que estar alocado naquilo que eu consigo gerar dinheiro de forma mais imediata. Por exemplo, advocacia, Perfeito. Negócio e tal. Então, quando eu pego, por exemplo, leio um livro como o mais importante para o investidor, do Howard Marks, e que está lá, que fala da questão, enfim, de, como você acabou de mencionar, de estudar, eu falo assim, gente, peraí, se eu parar para estudar ações, para querer virar um profissional disso, eu vou ter que dedicar muito tempo para isso, que vai acabar prejudicando naturalmente aquilo onde hoje eu sou melhor. Então, eu sou desses que eu estou... eu aceito dividir o bolo para botar alguém para fazer por mim do que eu ter que fazer para eu poder continuar a minha capacidade produtiva naquilo que eu sou melhor, que é estando aqui no Diga Aí, que é sendo advogado, que é fazendo negócio. Então eu não me incomodo. Assim, eu sou um investidor no mercado financeiro, só que eu sou desses do que fala, cara, não adianta, eu não vou parar para estudando o balanço da empresa, etc, para saber, mercado. Até porque por uma questão de aptidão, não sou bom nisso. Né? Então eu prefiro utilizar mesmo que fosse bom, se você fosse bom em ações, você poderia estar ganhando algum dinheiro com ações e esvaziando a sua capacidade de se aprimorar como advogado. No meu livro Adeus à Aposentadoria, eu construo 3 etapas da construção de riqueza ao longo da vida. Tá? Não precisa seguir todas as etapas, mas seria a ordem lógica. A primeira etapa é o trabalho. Nós nos educamos na escola para trabalharmos. Eu não sei se foi o seu caso, mas talvez antes de ter o seu escritório, você trabalhou para escritório de advocacia. Sim. E aí você, sendo empregado, você aprendeu elementos do trabalho, você foi se estruturando, foi ganhando musculatura intelectual. Chega um ponto em que você fala, caramba, eu acho que eu posso empreender. Nem todo mundo vai levar jeito para empreender, tá? Mas você, se quer deixar para trás a fase de trabalho, você tem que simultaneamente estudar sobre como ser empreendedor. E aí, no momento que você tem condições de empreender, você abandona a fase de trabalho. Tem uma terceira fase, que é, após o empreendimento, você se torna investidor.
Investidor não necessariamente de ações e fundos, mas vamos supor que você está na fase empreendedora, a mão na massa, liderando pessoas. Existe um processo de simultaneidade em que você começa a aprender sobre a próxima etapa, e quando você desejar se afastar da rotina de trabalho, duas condições acontecem. Ou você participa do trabalho apenas como sócio distante, recebendo relatórios mensais, opinando, talvez, você está no papel de investidor e não mais de empreendedor, ou você se aposenta mesmo. E ao se aposentar, você tem um patrimônio e você tem tempo livre para cuidar de uma carteira de investimentos, que pode ser investimentos financeiros, pode ser imóveis, pode ser vários pequenos negócios. Então, para dar certo esse esquema de trabalho virar empreendimento, empreendimento virar investimento, tem que ter conhecimento. Em geral, as pessoas estudam para ser trabalhadoras. É necessário ter um pouco de autodidatismo, ou você ter um pouco de iniciativa para mergulhar num mundo de conhecimento que é farto, tá? De Sebrais, a escola de negócios, de tudo quanto é instituição. Você consegue aprender muito sobre investimento, sobre empreendimento, e a partir do momento que você tem negócios, é importante você entender que em algum momento você vai desejar se afastar dos negócios, ou vai vender o seu negócio, ou vende o negócio, ou se aposenta formalmente, ou a saúde te obriga a se afastar, mas você tem que ter algum tipo de preparo para acompanhar os seus ativos à distância. Então, por mais que você esteja aposentado, mas você é sócio de um escritório, poxa, por que não entender um pouquinho mais de gestão para participar de um conselho desse escritório e poder tocar de longe, justificar o cuidado da sua renda sem estar com a mão na massa no dia a dia. Então, isso é muito importante, e no meu livro Adeus Aposentadoria, eu entro a fundo nessas questões, convidando as pessoas a valorizarem o seu momento futuro. A gente não se aposenta para parar de trabalhar, a gente se aposenta para cuidar. É o eu do futuro, né? Patrimônio. Tem que cuidar do eu do futuro. Exatamente. Né? Acho que é o Bruno Perini que fala isso, o eu do futuro. Acho que ele fala isso. Eu não tenho certeza. Não sei quem que fala, mas é isso aí. Acho que ele menciona esse termo. Agora, vem cá, assim, a gente estava aqui falando do próprio mercado financeiro, de como que ele abre inúmeros leques, todos os seus benefícios. Agora, como que a gente faz para as pessoas entenderem mais isso, Gustavo? E aí, de novo, eu já mencionei esse exemplo algumas vezes para quem ouve aqui os episódios do Diga Aí. Até 22, 23 anos de idade, veja bem, eu venho de uma família de classe média alta, do interior da Bahia, tive acesso a tudo, educação de primeira qualidade, tudo de primeira qualidade. Minha mãe era professora de português, tinha acesso a tudo. E eu me considero, não mais, mas à época, assim, hoje analisando o eu do passado, eu era um analfabeto financeiro até 23 anos de idade. A ponto de achar que o melhor local era a poupança, a ponto de não ter absolutamente nenhum tipo de visualização futura, nada. Se eu que tinha acesso a isso tudo era dessa forma, como que a gente faz para atingir aquela população com ainda menos conhecimento, com menos acesso, de que esse mercado financeiro pode ser, inclusive, a salvação deles do futuro? Assim, é isso aqui? É o Diga Aí? É a rede social? É mudar a educação na escola? Fazer uma reformulação completa, educação financeira, escolas públicas, privadas e tal? Como que você enxerga isso para atingir ainda mais uma parcela do brasileiro, da população? Marcelo, meus filhos não vão ter essa preocupação, porque desde 2020 a educação financeira faz parte do currículo escolar de todas as escolas do Brasil. Não se tornou uma notícia muito abrangente, porque foi incrível a infelicidade dessa novidade chegar junto com a pandemia. Né? Então, quando surgia o assunto nas escolas, as escolas desapareciam da vida das famílias. Né? E aí ficou uma coisa meio que nebulosa. Né? Quem for estudar o currículo dos filhos não tem lá disciplina de educação financeira, mas na Base Nacional Comum Curricular, que determina o conteúdo que as escolas aplicam, escolas públicas e privadas, tem lá educação financeira dentro de conteúdo de português, de matemática, de química, de física, de história, geografia. O assunto está sendo abordado. Isso, no meu entender, significa uma grande transformação no consumo e na postura profissional da população brasileira na próxima leva que sai das escolas. Estamos falando já de 7, 8 anos daqui para frente. Vai ser uma situação bem interessante. Neste momento, nessa fase de transição, nós temos um desafio de nos educarmos, temos o desafio de educar os professores que estão educando nossos filhos. Isso é importante pra cacete. Exatamente. E quem cumpre esse papel? Você, no Diga Aí, Banco Central oferecendo treinamento gratuito para professores, as instituições em geral estão mobilizadas, isso está sendo trabalhado. Algumas pessoas
se conectam mais do que outras, então nessa fase de transição nós temos desigualdade. Nós temos algumas pessoas aproveitando mais as oportunidades, algumas menos. A gente vê que dos 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa de Valores hoje, há 2 anos ou 3 atrás eram 2,5 milhões. A grande maioria que entrou na Bolsa são jovens, perfil principalmente especulativo. Eles estão fazendo apostas na Bolsa. Isso não é uma notícia maravilhosa, mas nós temos mais volume na Bolsa do que há tempo atrás. A tendência é que essa educação financeira, que eu acho que foi moda, ela está deixando de ser moda. Nós tivemos uma moda durante 4 ou 5 anos, todo mundo queria ser influenciador financeiro, alguns ganharam muito dinheiro com isso, nisso de ganhar dinheiro alguns se sustentaram, caiu a cortina para outros, né? Baixou a maré, se descobriu quem que estava nu ali, então alguns não conseguiram confirmar a autoridade que queriam comprovar. Hoje a gente vê que as pessoas estão mais desconfiadas, elas estão mais cautelosas, elas não ouvem qualquer recomendação. Se elas ouvem um influenciador falando de um ativo, uma recomendação, vão ouvir a palavra de outro influenciador, alguém que seja contra aquele ativo, para tentar ponderar. Então a gente já está num processo de depuração muito interessante, que aconteceu alguns anos antes, por exemplo, com alimentações saudáveis. Qualquer blog que você abria se falava de técnicas de é o café que bombava, é o alimento que te acordava, o alimento que fazia dormir. Aí não sei nem por que novidade. Eu acho que vigilância sanitária até se mexeu pouco naquele processo, né? Houve poucos processos, mas houve uma depuração. Já não é mais assunto da moda. Eu acho que a educação financeira está deixando de ser moda, passando a ser prática na vida das pessoas. No próprio mercado financeiro, a gente vê que aquela grande onda de assessores de investimento, todo mundo querendo se tornar recomendador de investimentos, ela meio que está acalmando, porque os assessores de investimentos não têm muita iniciativa. Quem toma a decisão é o economista-chefe no banco, de uma casa de análise, ele só repassa a informação. Então vem uma próxima leva agora, uma nova tendência do mercado financeiro, que é a de valorizar mais o planejador financeiro, e esse planejador financeiro que vai mostrar o que cada um tem que fazer para abrir a sua empresa, para realizar o seu projeto, para conquistar a independência financeira, está lá montado o plano. Com esse plano montado, vai se conversar com o assessor de investimentos, dizendo, olha, eu quero isso, isso e isso aqui para minha carteira. Quais são os produtos? Então, nós vamos usar melhor aquela informação que já está disponível no mercado, agora com mais estratégia. Legal. Outro ponto... Importante, não estou usando bola de cristal, tá? Não, eu estou só contando uma história que aconteceu já nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos os fatos do mercado financeiro acontecendo 10, 15 anos antes no Brasil. Então, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, teve o boom de investimento na Bolsa, que nós tivemos a partir dos anos 2000. Né? Aí teve aquele frisson, todo mundo queria investir, muita gente perder dinheiro, decisões erradas. Depois veio o boom dos analistas de investimentos. Lá aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui. Um certo desânimo, poxa, eu sou analista, mas eu não faço análise, né? Eu não estou recomendando, porque quem faz análise é meu chefe. E aí, a tendência que aconteceu lá e está começando a acontecer aqui é do planejador ganhar mais evidência e ajudar a organizar as grandes decisões das famílias. Eu me coloco de novo nessa posição, tá? De novo aí assim, não sei se foi o fato pai, enfim, tal, mas eu comecei a pensar, peraí, será que a minha carteira hoje, quando eu abro lá, eu entro lá, enfim, no aplicativo, eu olho assim, será que isso aqui está condizente com o que eu quero para o futuro? Eu já me peguei várias vezes pensando sobre isso e eu me encaixo exatamente nessa necessidade do planejador financeiro. Né? Porque assim, o que eu pensava 10 anos atrás quando comecei a investir é completamente diferente do que eu penso hoje, do que eu quero hoje, dos meus objetivos. Tava muito bom você falar disso. Agora tem um ponto aqui, Gustavo, que você mencionou, vamos falar um pouco atrás, e é algo que eu gosto de debater muito, inclusive, tanto com clientes quanto com o meio que eu convivo de amigos liberais e tal, que é sobre essa questão da aposentadoria. Eu, Marcelo, acredito que o INSS é a pirâmide pública, ok? O modelo que é hoje, né, o modelo previdenciário hoje público, ele eu não vou dizer que ele é impossível de ser mantido, porque ele sempre vai ser mantido através de outras cargas, outros negócios, mas o modelo por si só ele é inviável, né? Então eu sou aquele cara que contribuo dentro da legalidade com o mínimo possível, porque eu não acredito naquilo, eu também não vou sonegar, não vou arrumar problema, enfim, sou um advogado tributarista, não posso ficar nessa situação de sonegação e tal, então eu contribuo dentro do mínimo possível. E foco exatamente naquela aposentadoria voltada para os investimentos, voltada para a previdência privada e por aí vai.
Eu queria sua opinião também sobre isso. Você acabou me falando que concorda e tal, mas assim, explica pra gente o que você acha assim, dessa correlação aposentadoria, né, pela Previdência Social e seus investimentos, Previdência Privada e tal. Marcelo, concordo com você que o modelo não se sustenta, tá? Ele não vai quebrar porque ele vai ser sempre subsidiado por novos impostos, por arrecadação, e se hoje o peso do governo é folha de pagamento, no futuro o peso do governo vai ser previdência pública. Então, ele não se sustenta porque quem está pagando o INSS não está pagando para si, está pagando para quem está recebendo. E nós temos uma população cada vez mais velha, cada vez mais pessoas se beneficiando. O modelo não fecha. Vai quebrar? Não, não acho que vai quebrar. Tem muita responsabilidade por trás, só que hoje a gente sabe que o teto do INSS já é inferior, o teto, hein? Já é inferior ao que o DIEESE... É 4 ou 5 mil, né? 5 mil e pouco, né? Então, não sei, está um pouco abaixo de 5 mil. Isso, está perto de 5 mil. Um pouco abaixo de 5 mil. Mas o próprio DIEESE, que é o órgão que faz os estudos, comportamento financeiro das famílias, ele determina que o salário ideal para a família ter aquilo que é previsto em Constituição, os 7 itens, alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer, educação, segurança, a renda que um casal deveria ter é uma renda de em torno de R$ 6.500. Né? Tudo bem, casal, vamos imaginar que os dois estão se aposentando pelo teto, poderiam chegar até 8, 9 mil. Mas a conta não fecha, porque nós estamos falando o que o DIEESE diz que deveria ser o salário mínimo. Mínimo é o que uma família produtiva tem que receber. Ao longo da vida, principalmente nós estamos vivendo mais, nós vamos ter complexidades que hoje não são conhecidas. Nós teremos necessidades que um adulto na fase produtiva não percebe que terá. Vamos imaginar que você, Marcelo, viva hoje com R$5.000, tá? Eu sei que provavelmente é mais do que isso, mas vamos imaginar que é uma renda normal, classe média brasileira. Se a pessoa com R$5.000 consegue pagar sua moradia, sua alimentação, seu transporte, seu dia a dia, e viaja modestamente uma vez por ano, vamos imaginar que essa pessoa acredite que R$5.000 de renda são suficientes para se aposentar. Não são. Por quê? Se a pessoa quiser apenas manter o seu estilo de vida, lá no futuro, o nutricionista falará, olha, para a sua saúde melhorar, você tem que consumir alimentos mais saudáveis. O dermatologista vai dizer, olha, para a sua pele ficar boa, vai ter que usar roupa de tecidos mais adequados, que não permitem transpirar tanto. Se você for viajar para o mesmo lugar que você viaja todos os anos na sua vida, você só quer aquele destino, com mais idade, você vai querer uma acomodação com mais conforto, mais perto da praia, próxima do ponto turístico, e não aquele hostel que você ficava com 20 anos de idade. Então, manter significa gastar mais. Para uma pessoa que quer ter tempo livre na aposentadoria, tempo livre significa necessidade e desejo de desfrutar mais. Tendo renda, essa pessoa vai desfrutar. Não tendo renda, ela vai envelhecer. Vai sentar na frente da televisão e vai curtir uma velhice precoce. 60 anos, a pessoa talvez nem rugas tenha no futuro, mas ela já vai estar velha porque não vai ter renda. Então, é importante entender que essa previdência pública, ela dá uma espécie de consolo, ela dá uma espécie de compensação para os que falharam ao planejar. Nós temos que ter, por iniciativa própria, talvez isso evolua para uma regulação, para uma obrigatoriedade como é nos Estados Unidos, mas eu tenho que ter algo que complemente o esforço público, algo que eu invista para comprar cotas do que será meu no futuro, não para que eu dependa do meu filho para pagar minha renda futura, para quebrar esse esquema de pirâmide que você mencionou. Isso. Então, o modelo de cotas funciona muito bem. Lá nos Estados Unidos tem o 401k, né, o 401k, que é uma previdência privada mais organizada pelas empresas. As empresas consultam seus colaboradores, olha, posso retirar uma parte do seu salário para investir, me diz qual é a estratégia, enfim, tem toda uma coordenação melhor do que aqui, e o peso não é do Estado, o peso não é do governo, o peso é da iniciativa privada. E quando a gente fala peso, talvez não seja a palavra adequada, porque nós estamos falando de um equilíbrio. Eu vou adotar um estilo de vida compatível com o que eu posso ter agora, que possa ser mantido no futuro. Aí, de novo, entra a figura do planejador, para dizer que tipo de ajuste você tem que ter no seu estilo de vida, para que ele seja sempre crescente, e não para que você viva bem até os 50, 60 anos, depois tenha que declinar suas escolhas, declinar o seu prazer de viver. A gente adoece por frustração
A gente adoece por resignação. Com certeza, com certeza. As pessoas são tomadas por ansiedade quando chega perto da aposentadoria. Isso não poderia acontecer. A aposentadoria tem que ser um momento em que eu vou me aproximar das pessoas queridas, eu vou conhecer os lugares que eu quero conhecer, eu vou visitar aquilo que me conecta com o meu passado, eu tenho que ter um pouco mais de liberdade. A liberdade começa na liberdade econômica. Pô, cara, como eu tô gostando desse episódio. Eu saio sempre maior dos episódios do Game, porque eu aprendo muito e vou me sentir cada vez melhor. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a guinada, mas focar um pouquinho mais na questão do mercado financeiro, Gustavo. Assim, vamos lá, qual o seu tipo favorito de investimento? Assim, você pode falar mais ou menos como é a sua carteira, óbvio que eu não estou pedindo valores nem nada, mas como que o Gustavo, né, a pessoa do Gustavo, e aqui você não está sugerindo, não está fazendo análise, não está falando nada. Como que o Gustavo gosta hoje de investir? Minha carteira é uma carteira de renda. Tá? Eu conquistei uma independência financeira muito cedo. Era 2005, eu tinha 31 anos de idade, muito bem sucedido na minha profissão. Trabalhos acessórios começaram a me ajudar, e quando eu vi, eu tinha um patrimônio cujo rendimento pagava minhas contas. Legal. Naquele momento, eu não pensei em parar de trabalhar. Naquele momento, eu comecei a trabalhar com o que me apetecia, o que me fazia brilhar os olhos. Isso faz uma diferença muito grande. Muito. Mesmo que não pagasse lá atrás. Tá? Foram muitas palestras gratuitas, por exemplo. Então, hoje, o trabalho que eu faço, ele me traz renda, obviamente. Todo o rendimento que eu tenho no meu trabalho, na minha planilhinha, é aumento de patrimônio. Como que eu decido meus gastos? Com o rendimento do meu patrimônio. Olha. Então, eu tenho um conjunto de títulos de renda fixa, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos. Já tive muito mais ações, elas têm um peso pequeno na minha carteira, mas o objetivo é o pilotar um volume de rendimentos que pinga na minha conta todos os meses. Legal. Além de rendimento, eu tenho muitos ativos de renda fixa que eles não proporcionam renda, né? Para quem conhece um pouco mais, tem ativos que são cuponados, né? A cada 6 meses ou a cada mês pinga o dinheiro na conta. Tem ativos de renda fixa que não trazem renda, eles só valorizam até o vencimento. Mas eu piloto uma carteira de vencimentos. Eu sei que nos últimos 4, 5 anos, todo mês eu comprava um pedacinho do título de renda fixa. O que eu olho agora nos próximos meses é o que vai cair de rendimento previsto. Para os meus títulos de renda fixa, para os meus fundos imobiliários, para as ações que pagam dividendos, eu sei mais ou menos o ritmo que pagam dividendos, e eu sei quais títulos vão vencer e cair na minha conta, e eu faço uma conta do quanto fica para pagar contas, o quanto é reinvestido para gerar renda no futuro. Então, hoje, vamos em números que acho que é legal falar, tem uma carteira com rendimento líquido acima da inflação, por volta de 9% e 10% ao ano, sem ser uma carteira de alto risco. É uma carteira conservadora. Quando o preço de ações e fundos imobiliários despencam, eu compro mais. Quando títulos de renda fixa ficam saborosos, como estiveram nos meses recentes, IPCA mais 9, pré-fixados com 16% ao ano, eu acabo comprando um pouco mais daquilo que está interessante. E é assim que minha carteira está composta. Quase zero de ações. As ações que eu tenho são para pagar dividendos, não para ficar especulando com aumento de valor. Apesar de não ser da área, assim, tanto eu gosto desse modelo. Eu me sinto mais à vontade também nesse aí. E criptoativos, não? Você até mencionou lá atrás que você acha muito especulativo e tal, zero. Zero. Você não acredita na teoria ou é porque ainda... o que você pensa sobre? Não, eu me interesso pelo assunto. Eu acredito que eu, você, Marcelo e todos que estão nos ouvindo, talvez em 5 anos, todos estejamos pagando alguma coisa com criptoativos. Eu estudo muito o assunto porque por trás dos criptoativos tem uma tecnologia sensacional, que é o blockchain, que dá muita segurança para a informação, mas os criptoativos ficaram extremamente especulativos. O Warren Buffett chegou a dizer alguns meses atrás que ele não pagaria $25 por todos os criptoativos disponíveis no mundo. E eu tenho uma sensação mais ou menos parecida. Sério? Por quê? Se eu comprar criptoativo, hoje eu não consigo comprar outro bem, eu não consigo comprar um carro, não consigo comprar uma casa, a não ser que alguém apaixonado por criptoativos queira vender para mim, mas esse apaixonado é alguém extremamente especulador. Já houve um movimento, se não me engano, por volta de 2017, 2018, na Europa, do comércio começar a aceitar bitcoins, e foram alguns meses de aceitação, de repente todo mundo desistiu de aceitar criptoativos. Por quê? Porque o cabeleireiro, o dono da confeitaria, o cara que vendia uma bicicleta elétrica percebeu que para poder tocar o seu negócio, ele teria que funcionar como uma bolsa de criptoativos. Teria que acompanhar segundo a segundo o valor do criptoativo e mudar o preço do seu ativo segundo a segundo. Imagina o cara que vende uma bicicleta por um Bitcoin, né? Só que o Bitcoin
perdeu metade do valor na semana seguinte. O que ele faz agora? Ele vai cobrar 2 pela bicicleta? O consumidor vai aceitar? Ou ele vai conseguir pagar o fornecedor que está... Criou uma confusão. Então, como não há uma solidez, estabilidade no valor das moedas digitais, são papéis puramente especulativos. Sabe aquele imóvel na Praia da Moda, que alguém fala, quanto tá? Ah, tá 1 milhão. Mas 1 milhão é muito ou pouco? Ah, fulano comprou por 1.200.000, tá barato. Você compra por 1 milhão esperando vender por 1,5 milhão. Alguém vai comprar por 1,5 esperando vender por 2. Mas quanto vale aquele imóvel? Às vezes, pelo preço do metro quadrado, não tem sentido. Então, chega uma hora que a bolha se satura e o preço esvazia. Criptoativos, eu colocaria na minha carteira? Se eu quisesse construir valor, no momento que, estudando gráficos, está no fundo do poço, eu colocaria até 4%, 5% da minha carteira em criptoativos. Como meu papel hoje é gerar renda, eles não fazem parte da minha carteira. Converso com meus filhos sobre o assunto. Meus filhos têm até alguma intenção de comprar criptoativos. São jovens, tá? 11, 13, 15 anos, mas já investem. Mas eles têm alguma intenção, mas ninguém investe em criptoativos. Eles estão mais replicando a minha carteira de renda do que especulando em ativos que valorizam muito. Você sabe a história da pizza mais cara do mundo? Com essa questão do criptoativo? Você já ouviu? Que um cara lá atrás pagou acho que 11 Bitcoin. A 11 Bitcoin lá atrás. Com Bitcoin, exatamente. Pois é, que doideira. Valeria algumas centenas de milhões de dólares hoje. Pois é. Essa questão do Bitcoin, eu concordo com tudo que você falou. Só que eu acho que tem mais um fator, além da tecnologia por trás, eu acho que tem mais um fator que é o modelo que ele é hoje dos criptoativos, eles trazem uma desestatização do dinheiro. Eu acho que isso é algo que no futuro vai acontecer, né? E acho que isso vai causar um impacto muito grande em todo o cenário econômico, todo o cenário, enfim, governamental e tal, mas beleza, não é nosso foco aqui, nós só queria adicionar mais uma opinião. Eu concordo com você, Marcelo. A única questão é que eu acredito, esse é um sentimento que eu tenho, que daqui a 10 anos nós estaremos pagando nossas compras com criptoativos, mas eu não sei dizer se os criptoativos serão os mesmos que existem hoje ou se serão novos, melhores. Existem muitas moedas na mesa e alguma vai ser construída. O Bitcoin criou uma história, né? Foi mais negociado, o principal, mas eu desconfio que o criptoativo do futuro vai ser diferente daquele que estamos comprando. Mais ou menos como a febre da internet. Não sei se você chegou a fazer alguma pesquisa num buscador chamado Alta Vista. Né? Era o principal, era o Google da época. Não cheguei, mas eu sei que existiu. Eu usei, eu estou com 48 anos, então lá no final dos anos 90, eu começava a fazer minhas buscas no Alta Vista. Era a grande empresa de tecnologia da época. Hoje nós temos Google, até o Yahoo morreu, né? O Yahoo chegou a ser o principal buscador, mas você vê que tinha vários, América Online, tinha vários, AOL, tinha exatamente. Então o mercado de tecnologia conta uma história parecida com o que eu acho que os criptoativos vão contar. Vamos ver as próximas cenas aí dessa história, mas sem dúvida vem para impactar muito. Gustavo, essa primeira parte foi sensacional, muito boa, muito boa. Agora a gente tem uma segunda parte aqui no Diga Aí, né, que é uma parte até mais dinâmica, mais de brincadeira e tal, que é um pouco para conhecer o Gustavo também. Então vamos lá, de forma bem rápida e um pouco mais objetiva, a indicação de um livro que o Gustavo faz. Qualquer um, pode ser o seu inclusive, tá? Olha, tem um livro que eu recomendo a todo mundo que lê, não vou... Se as pessoas quiserem ver meu livro, pode procurar. Indica dois, então. Indica um seu e o outro. Dica 2. Tá bom. Então, um livro que acho que todo mundo deveria ler para entender mercado financeiro, inflação, bolhas, risco, é um livro chamado Crash, uma breve história da economia do Alexandre Versinhassi, foi editor da revista Você S.A., é um cara que entende de comunicação e conhecimento. Recomendo muito para esclarecer como é que funcionam os mercados. Eu gostei mais dele, inclusive, do que Ascensão do Dinheiro. Com certeza. Porque ele é uma linguagem fácil. Eu dei para os meus filhos lerem o Crash. Muito bom. Então, muito é bom um entendimento do porquê que você não pode assumir posições de risco tão elevadas. E um livro meu que eu recomendo, na verdade, não é recomendação minha, não. É dos meus leitores. É o livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples, onde eu comento justamente essa lógica do, pessoas que ganham pouco podem prosperar? Podem. É questão de escolha. Você tem que entender onde que pessoas que ganham o que você ganha vivem bem.
Ou onde que pessoas que fazem o que você faz ganham melhor do que você ganha hoje. Então, quando você amplia o leque geográfico num país como o Brasil, tá? Nós não estamos falando de Luxemburgo, nós estamos falando de um país que tem regiões ainda para desenvolver, regiões desenvolvidas pouco debatidas. Centro-Oeste é um lugar de oportunidades, parece que não existiu nem Covid naquela região, né? Tamanha prosperidade. E você tem, através da mobilidade, condições de prosperar muito no Brasil. Um país próspero, um país fértil, um país com condições climáticas favoráveis. A riqueza da vida simples convida a um planejamento que pode envolver uma mudança de cidade. Às vezes é uma mudança de poucos quilômetros de onde você vive para você encontrar mais qualidade de vida a um custo mais baixo. Muito bom. Vou botar na minha lista de leitura sem dúvida nenhuma. Um filme ou uma série que o Gustavo indica? Olha, uma série, a única série que estou assistindo pela segunda vez com meu filho, Breaking Bad. Muito boa. Ela é boa por quê? Porque ela fala dos desafios de uma pessoa que está lá diante da possibilidade do fim da vida, de uma doença grave, e diante da falta de planejamento, da necessidade de prover a família, o quanto que ela desanda em termos de escolhas. Né? Walter White é um cara que parte... Um cara quadradinho, né? Extremamente total. certinho, ele parte do mundo do crime diante da doença. Mostra o quanto que a falta de planejamento nos empurra para o outro lado. Boa. Muito boa série. Um esporte? Esporte, automobilismo. Eu gosto do volante. Eu pratico hoje beach tênis e faço ginástica funcional, mas eu sou apaixonado por automobilismo. Me convida para uma corrida de kart que eu vou atravessar o mundo para correr com você. Quando vier em Vitória, a gente faz isso, com certeza. Fechado. Um valor, Gustavo? Família. Boa. Família. Para mim, muito importante, posso perder tudo na vida, menos a família. Aqui você já foi deixando claro durante o episódio, mas vamos lá, para continuar a brincadeira. Ações ou renda fixa? Renda fixa. No atual momento. Cripto... Não, perfeito. No atual momento aqui agora. Cripto ou fundos imobiliários? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. E o pior investimento que o Gustavo já fez? Há muitos anos atrás, eu investi em cotas de clube de férias. Aquele investimento em participação imobiliária que você pode usar o empreendimento uma vez por ano, dá direito a desfrutar. Eu nunca vi tamanha limitação de escolhas e de investimento como esse tipo de oportunidade, porque a promessa é muito grande, né? Você vai desfrutar uma vez por ano no lugar que você ama e pode vir conhecer o mundo. Perfeito. Não consegue data, quando você consegue tem que complementar valor, você paga muito antes de usar. Sim. Em finanças, o correto é você usar e pagar o mais tarde possível. Esse tipo de projeto você paga muito antes e talvez vai desfrutar no futuro. Então, muito ineficiente em termos de investimento. Engraçado que eu nunca vi... fiz consciente. Fez, né? Engraçado que eu nunca vi alguém que já usou esse negócio elogiar depois que usa. Nunca vi. Pois não, eu fiz eu sabia que podia, financeiramente não fazia sentido, falei, bom, vamos tentar. Eu podia usar por 10 anos aquilo, eu queimei 1 ano e meio, distribuí cotas para tudo quanto era conhecido, dei de presente, porque eu não fazia sentido aquilo para mim. E o melhor investimento que o Gustavo já fez? Melhor investimento que eu já fiz? Poxa, fiz muitos investimentos bons. Vamos lá. Eu acho que nos bons produtos, bons produtos de renda fixa brasileiros, aproveitar as crises para comprar taxa Selic alta por 4, 5 anos, foi o que deu os grandes saltos na minha carteira. Eu não posso desprezar o mercado de ações, foi o que me levou à independência financeira, mas a multiplicação do meu primeiro milhão aconteceu nas crises. Quando todo mundo estava chorando, eu encontrava a taxa de juros elevada e oportunidade de multiplicar meu capital, como poucos países no mundo podem oferecer. O Brasil é muito... pujante, muito próspero nesse tipo de oportunidade. Pô, que bacana. Pra gente finalizar, um recado aí pros ouvintes e agora a galera que também assiste no YouTube. Qual o recado que o Gustavo manda pra galera? Olha, eu enfatizo nas minhas redes sociais que enriquecer é uma questão de escolha. Muitas pessoas acham que essa é uma frase, um argumento arrogante, né? Como se as pessoas fossem pobres por escolha. Não. Por escolha. Na verdade, o que eu quero dizer é que a qualidade das suas escolhas
vai te levar à prosperidade ou vai te levar à pobreza. Quando você investe em conhecimento, você se envolve, quando você valoriza o planejamento, você tende a ter escolhas melhores. Posso fazer um convite para o meu novo negócio, aqui um negócio que eu estou empreendendo? Por Se favor. as pessoas quiserem conhecer, eu me tornei sócio recentemente da Super Rico, é uma plataforma que conecta planejadores financeiros com quem queira construir um planejamento melhor. A ideia não é vender, tá? A gente vai vender para quem quiser comprar, mas a gente inclui também um plano de saúde financeira gratuito, e o grande diferencial é que você pode baixar ferramentas de controle financeiro, de organização financeira, que vão dar clareza sobre o seu momento atual, sobre o que você quer construir. Então fica o convite para conhecer superrico.com.br ou no Instagram, Superrico Projetos de Vida. As ferramentas estão lá para ajudar a organizar e tomar decisões melhores ao longo da vida. Pô, muito bom, vou passar a seguir também, com certeza. Gustavo, de novo, muito obrigado. Pô, você foi sensacional. Fui ali no Instagram, galera, vocês terem ideia, eu consegui o Gustavo para vir aqui pro Gay, que eu fui lá no Instagram, na cara de pau. Gustavo, pô, tem um podcast aí, o cara respondeu, entendeu? E agora tá aqui, da agenda super corrida. Muitíssimo obrigado, episódio muito bom, muito rico. Um episódio super rico. Eu tenho que agradecer a oportunidade. Nossa missão é educar, né? Nós temos afinidade, temos valores. Também sou uma pessoa que defende o liberalismo, autonomia, que as pessoas não sejam um peso para o seu Estado, um peso para a sociedade. E quando você me deu a oportunidade de falar nesse canal aqui, me deu a oportunidade também de escolher a agenda. Por isso que nós estamos juntos aqui. Então, muito obrigado pela chance de poder falar para o seu público, Marcelo. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai estar junto de novo aí, sei lá, na quarta, quinta, sexta temporada, porque esse assunto está sempre renovando, sempre tem coisa nova. Gustavo, muito obrigado. Aquele abraço. Galera, diga aí. Um abraço. Abraço também. Abraço a todos. Valeu, gente. Valeu.